aqui agora o Sérgio Ferreira, que é presidente da Casa dos Açores de Florianópolis também, a dona Maura, que é a nossa responsável pela ata, está sempre atenta a tudo que falamos aqui na reunião. Maravilha. Eu vou ser o moderador, comecei a gravar a reunião para que a gente tenha um pouco dessa conversa prévia também registrada, e vou ser o moderador da reunião. Se alguém quiser a palavra, é só fazer sinal com o dedo assim, ou mandar no chat, eu faço o apontamento aqui. No primeiro momento que tiver a oportunidade de falar, eu já libero para a pessoa falar. O nosso presidente, o professor Zeferino, é que vai iniciar a reunião daqui a pouquinho. E temos aqui também o Edgar Gomes, que é um dos nossos pós-doutorandos, que está trabalhando com arquivos do Vaticano, relacionados a Santa Catarina, pós-doutorado do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. Ele vai ficar pelo menos meia hora na reunião, na primeira meia hora, que tem compromisso, depois das 5h30. E aos poucos vamos recebendo nossos colegas, a Edna também já entrou, o nosso colega de Portugal, o senhor Adélio Amaro também, que participou da primeira reunião online, já está presente também. Então, essa é a nossa conversa prévia. Faltam 3 minutos para a reunião. Ok, estamos a postos, Luiz. Obrigado pelo convite. Professor Zeferino, fique à vontade para falar, professor. Para quem chegou agora, vamos ter a abertura da reunião com o Mário Moita, direto de Monsaraz, Reguengos de Monsaraz, para tocar uma música soriana, música tradicional soriana, com piano. Por acaso, atração magnífica. E hoje a reunião está bem abrangente. Pessoal de Portugal, de Espanha, várias partes do Brasil. O Antônio Bonato, nosso último novo membro do Instituto Histórico. O José Carlos Pilate, faz alguns meses que não nos vemos, né? Pilate. Pilate está participando, Luiz? Já está aqui. Cumprimentá-lo. Meu amigo Pilate. Trabalhamos juntos. Pilate pode falar, eu acho que já está com o microfone ligado, Pilate. Agora sim. Acho que meu microfone estava desligado, né? Sim. Exatamente, eu estava com o telefone desligado. Boa tarde, meu presidente, boa tarde, Luiz Newton, e a todos. Né? É uma honra e um prazer. Né? Me parece que hoje é a primeira reunião pela via remota da história do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. Então, fizemos um teste antes, é a segunda essa. Tá. Mas para mim, tá bom. Obrigado. Professor, esperamos mais 2, 3 minutos ou o senhor acha que inicia a reunião agora? Está sem microfone, professor. Não estamos ouvindo. Professor, continua com o microfone desligado, não estamos ouvindo. Ainda não. Tudo bem. Professor, ninguém ouve nada, professor. Tente conectar novamente o microfone ou reiniciar o celular, alguma coisa. Ô, Luiz Newton? Sim, senhora? É o seguinte, eu não sei se você soube do falecimento do filho do Roberto, né? Talvez hoje ele não participe. Foi dia 26, eu até vou anotar isso na ata. Foi uma coisa assim, fulminante, então ele está ainda muito abalado. Certo? Eu soube hoje disso, Ok, Luiz? Luiz? Professor, agora sim. Agora sim. Muito bem, podemos dar início?
Podemos dar início à reunião? Podemos. Eu só ia pedir, antes, aqueles que tiverem a possibilidade de desligar o microfone, para ligar o microfone só no momento que forem falar, para que não haja ruído de fundo, eu agradeço. Eu sei que aparelhos que é difícil ligar e desligar, então nesse caso não há problema, mas se a maioria conseguir fazer isso, é melhor. Tá bom? Professor Zeferino? Uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa segunda reunião virtual do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. Estou aqui na sede do Instituto, unitário, e já que a instituição permanece fechada a maioria dos dias, a maior parte do tempo, eventualmente um ou outro funcionário vem aqui, por determinação da própria Fundação Catarinense de Cultura, e esses funcionários têm horário restrito. Eu tenho estado aqui, conversado também por telefone ou por WhatsApp com alguns deles, mas os trabalhos continuam seguindo. Perdão, vamos então iniciar essa nossa reunião, que é a segunda virtual, como já dissemos, apresentando então o nosso fadista Mário Moita, que é português e está aqui por algum tempo já, e que se apresenta hoje aos nossos participantes e nos traz uma peça, acredito, de sua autoria, e então, Mário Moita, seja bem-vindo e fique à vontade. É a sua vez. Muito obrigado. Muito obrigado. É um prazer estar aqui convosco. Não sei se me estão a ouvir. Tudo. Alô? Estou sim. Muito bem. Sim, muito bem. Ok. É fantástico e eu sinto-me um pequeno aluno perante esta plateia maravilhosa que está aqui reunida. Eu até tenho medo de falar qualquer coisa sobre história e geografia, mas eu me atrevi a fazer 4 episódios da cultura comum entre o Alentejo, Açores e Santa Catarina. É um projeto da Fundação Catarinense de Cultura, que é S Cultura em sua casa. E vai ser lançado agora entre os dias 2, 4, 6 e 8 de outubro, e me contactaram hoje pela Rádio Nacional de Portugal, a RDP, para fazer uma entrevista justamente sobre este tema. É fabuloso estar a falar convosco, que sabe muito mais destes temas do que eu, mas atrevo-me, portanto, a falar um pouquinho sobre isso muito rapidamente. Quem povoou os Açores foi o Norte, o Ribatejo e também o Alentejo, e eu descobri uma música, num dos episódios eu vou falar nisso, que fala justamente do caminho que os alentejanos fizeram para Belém, que é o porto de Lisboa, e depois para os Açores. Então, esta música muito ancestral fala assim: esta calçadinha vai ter a Belém, oh meu lindo amor, oh meu lindo bem, oh meu lindo bem, oh meu lindo amor, esta calçadinha vai ter aos Açores. Neste verso simples, nós encontramos uma tradição oral justamente da ida dos alentejanos para povoar os Açores. Dos Açores, como sabem também muito melhor do que eu, foram para Santa Catarina, e num dos episódios que eu falo, acho que é no segundo ou terceiro, eu falo justamente num barco que é o Samacaio, que ele naufragou nos lados do Maranhão, não é? Como sabeis também melhor do que eu, os açorianos estiveram no Maranhão com o Bumba Meu Boi. Em Viana também há um museu açoriano, aí o nosso amigo Sérgio da Casa dos Açores sabe também, está melhor do que eu, que a presença no Espírito Santo também foi muito forte, e claro, na ilha do nosso desterro, depois até chegar a São Carlos, no Uruguai. E então vou-vos só ficar com este tema do Samacaio. Samacaio, Samacaio deu à costa, Samacaio deu à costa, ai deu à costa dos baixos da Ursulina, ai deu à costa
dos baixos da Ursulina. Samacaio, Samacaio já é velho. Samacaio, Samacaio já é velho. Ai, já é velho e também é marinheiro. Ai, já é velho e também é marinheiro. Andava sempre perdido. Andava sempre perdido por causa do nevoeiro. Sempre perdido por causa do nevoeiro. Samacaio, Samacaio deu à costa. Samacaio, Samacaio deu à costa. Ai, deu à costa os baixos do Maranhão. Ai, deu à costa os baixos do Maranhão. Toda a gente se salvou. Toda a gente se salvou. Ai, se salvou, só o Samacaio não. Ai, se salvou, só o Samacaio não. E então encontramos também nesta música, portanto, a tradição oral de que os documentos nos retratam deste barco que naufragou, portanto, nos lados do Maranhão, não é? E é com estas músicas e conversando um pouco sobre a nossa história comum do Alentejo para os Açores e depois dos Açores para Santa Catarina, que eu fiz estes 4 episódios que vão começar, portanto, a ser exibidos dia 4, 6, portanto, 2, 4, 6 e 8 agora de outubro, nos meus canais de Instagram, Facebook, que é Mário Moita Fado. Luís, estou aproveitando também para fazer promoção, porque estamos a falar, enfim, com o Instituto Geográfico de História de... Quer dizer, é mesmo a vossa área de trabalho que eu musicalmente permitam-me brincar um pouco com essa história, não é? E agora, talvez para terminar, já que vocês me apresentaram, e muito bem como fadista, o fado ao piano era uma tradição de 1870 que nós perdemos em Portugal, e eu tenho sido, e fui o primeiro a recuperá-lo neste século. Fiz vários livros, lançámos agora em polaco no início do ano, e estou lançando um livro de partituras também de fados para piano, que me pede imenso. E então, para todos vós, para terminar, desejo uma ótima reunião, e vamos terminar com um clássico também da Faculdade de Coimbra, que foi durante muitos anos também a faculdade do nosso Brasil, não é? E como sabem, o fado de Coimbra é uma área completamente diferente do fado de Lisboa, um fado mais romântico e um fado de seresta. Mas este é um clássico também. Coimbra do Chopal, ainda és capital do amor em Portugal ainda. Coimbra onde uma vez com lágrimas se fez a história dessa Inês tão linda. Coimbra das canções tão meiga que nos pões os nossos corações a nu. Coimbra dos doutores, para nós os teus cantores, a fonte dos amores, és tu. Coimbra é uma lição de sonho e tradição. O lente é uma canção e a lua a faculdade. O livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende sem dizer saudade. Coimbra é uma lição de sonho e tradição. O lente é uma canção e a lua a faculdade. O livro é uma mulher,
só passa quem souber. E aprende-se a dizer saudade. Obrigado a todos. Espero que tenham gostado e eu desejo de uma ótima reunião para todos vós. Muito obrigado. Um abraço também para Salamanca. Hace muchos años ha cantado ahí en Parrilla de la Caleja, al lado de la catedral. Sim. Muito obrigado, João Mário Moita. Aqui eu conheci alguns anos atrás. Nós conversamos. É verdade, o senhor é verdade. tem um ponto lá na Praia dos Ingleses, não é mesmo? Isso. Agradecemos muitíssimo e aproveito para dizer que o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina está à sua disposição. Quando precisar, nós estamos recebê-lo e apoiá-lo. Muito obrigado. Aproveito para dar as boas-vindas aos nossos novos participantes. Quero aqui fazer uma menção especial à presença do professor Ernest Spina, de Salamanca, que nos brinda com a sua participação. Aqui já esteve também em eventos e é membro do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. Muito obrigado pela sua presença e aos demais também. E vou, então, retornar à nossa pauta. Perfeito? Tem aquelas notícias, aquelas informações tradicionais que o Instituto costuma falar nas suas reuniões. Uma é a questão financeira. Nunca nos deixa. A nossa prestação de contas da última verba recebida já foi concluída. Está sendo entregue, possivelmente, ainda hoje, havendo horário disponível lá no protocolo. E a solicitação da verba de 2020 também já foi feita, está nos trâmites administrativos lá da Fundação Catarinense de Cultura. Este ano também nós temos uma situação especial, que é o centenário da Academia Catarinense de Letras, que funciona aqui neste prédio, junto com o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. Lembrando que muitos membros da Academia Catarinense de Letras são também membros do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. Ex-presidentes do Instituto foram, no geral, também membros da Academia e vice-versa. Portanto, nós pretendemos, até final do ano, prestar uma homenagem especial à Academia Catarinense de Letras. Como falei na última reunião, nós tínhamos programado uma sessão solene em homenagem à Academia. Talvez seja difícil fazer essa sessão, mas como também temos programado uma sessão de encerramento de forma presencial, me parece, e vamos aproveitar o aprendizado virtual também para fazer nas duas modalidades. Não é? No dia 2 de dezembro, está programada a nossa reunião final, quando teremos algumas homenagens, e uma delas será a Academia Catarinense de Letras. Né? Emitiremos um documento, um certificado especial, um diploma, na realidade, quando entregaremos ao presidente daquela instituição. Dizer também que as nossas publicações, como da série catariniana e a ensaios, já impressas alguns meses atrás, e agora recém saiu a nossa revista, a revista número 37 e 38 da terceira fase, que a revista do Instituto começou a ser editada em 1902. E teve alguma parada aí no século passado, mas a maior parte do tempo ela foi lançada. E aqui, então, vou lhes mostrar a capa da revista, e acaba de sair, que é o número 3738. Né? Será distribuída aos membros do Instituto e estará também à disposição das instituições que, porventura, tenham interesse. Ela é enviada também para algumas instituições já inscritas aqui no Instituto.
Neste sentido, também aproveito para fazer mais uma solicitação, que os nossos membros e admiradores da instituição tenham a oportunidade de ter seus artigos publicados. E, portanto, vale aqui, mais uma vez, dizer que será uma grande honra ter aqui contribuições de todos vocês, bem como trabalhos maiores para o livro, a publicação referente à série catariniana e à série Ensaios. Portanto, aqueles que tiverem a oportunidade, o façam, porque é uma oportunidade única. Não há custos para a pessoa que traz a sua publicação. Aproveito também para solicitar a todos que estão ainda com possibilidade deste ano ainda termos novos sócios, novos membros, como dizemos atual, de acordo com o tal estatuto. Aqueles que tiverem alguém que tenha produção, que esteja nas áreas afetas do Instituto, né, Geografia, História, Antropologia, e Genealogia, etc., é bom consultar aí a própria instituição ou o estatuto da instituição, que está no seu site, para que enviem, então, suas cartas de recomendação, de apresentação e os currículos dessas pessoas para serem analisados. Passo agora a palavra para o Luiz Nilton, que deverá dizer alguma coisa mais sobre o evento programado para abril, que não é uma certeza absoluta ainda, mas que vale a pena já dizer sobre o mesmo, que ocorrerá em abril em Portugal. Luiz, por favor. Professor, eu ia pedir primeiro para passar a palavra para o nosso pós-doutorando, Edgar Gomes, que ele tem mais 15 minutos de reunião e depois um outro compromisso. E gostaria muito que ele falasse um pouco sobre, pelo menos 5 minutos ou menos, sobre a pesquisa de pós-doutorado que ele tem feito e a forma como ele tem divulgado também o nome do Instituto Histórico em outras universidades do Rio de Janeiro e do resto do Brasil. Não sei se o Edgar pode passar essas informações para a gente. E depois sim eu falo sobre o evento. Tá bem, perfeitamente. Boa tarde, senhor Augusto, Luiz Nilton, professor Angel, prazer estar com o senhor aqui e com todos vocês, tá? Eu agradeço a oportunidade e para mim é uma honra poder participar, até cortando aqui a fila, que nesse momento de pandemia a gente tem trabalhado mais remotamente do que se estivesse na universidade, né? Tá incrível. Então temos reuniões assim, uma atrás da outra e eu gostaria, como o professor Luiz colocou, eu tenho contato já, conhecimento com o Luiz há algum tempo, né, e sempre tendo informações do Instituto, que ele sempre foi um grande, né, entusiasta do Instituto, onde ele vai, onde ele passa, e ele passa isso para a gente também. Aí ele me convidou, né, para participar dessa primeira turma de pós-doutorandos. Ele me enviou o projeto e tal, e eu achei muito interessante, porque eu sempre tive interesse de aprofundar. Aliás, eu tenho um projeto em Salamanca, que está parado por causa desse contexto também, que vai na mesma linha, que eu pesquiso essas questões da instituição Estado e Igreja no Brasil, principalmente na questão da reorganização eclesiástica na Primeira República e seus desdobramentos. E nesse trajeto, eu tenho 3 possibilidades de pós-doc, né? E 2 deles coincidiam justamente falar sobre famílias importantes nos estados. Primeiro, o Espírito Santo, né? Que é da família Monteiro, que tinha o bispo, o governador, o promotor do estado, eles participavam da vida eclesiástica e política do Estado, e Santa Catarina, que eu sempre estive com essa informação, documentos, eu tenho vários documentos, escrevi na minha tese sobre Santa Catarina, e os empresários, me desculpem a pronúncia, mas eu vou falar como eu leio, porque é alemão, né? Venhausen, que é da fábrica Santa Catarina, que é uma família tradicional. Inclusive, nas minhas pesquisas, eu descobri que tem um dos membros da família que é
um grande músico, e que alguém da família aí, uma das sobrinhas, está levantando essa história para falar sobre esse membro dessa família catarinense, que tem uma importância muito grande na música popular brasileira. E eu comecei a pesquisar, até porque, por causa dessas articulações, porque para se constituir, né, uma nova diocese, ou para se dividir uma diocese, o Vaticano ele sempre buscava apoio e incentivo das pessoas, eles diziam, das pessoas importantes da sociedade. E essa família ela é muito importante, ela tem um vínculo muito forte com a instituição católica e com a divisão da diocese aí, inclusive indicando bispos, né? Então é uma questão bastante complexa. Eu escrevi um artigo dando apontamentos que eu não sei se é nessa revista que saiu agora do Instituto, eu enviei para o professor Luiz Nilton há um tempo atrás. Publiquei também um capítulo de livro que eu organizei na PUC, sobre a questão da política de romanização no Brasil, que também dialoga teoricamente com as questões que eu vou colocar no meu pós-doc, que a família ela tem todo o acolhimento da igreja quando ela ajuda, né, a diocese se instalar e se dividir, mas tem os seus limites do que eles chamam de popular e oficial. Popular não no sentido de classe social, mas do que está fora da igreja. Então, são temas que eu tenho para aprofundar, e aí casou essa ideia de fazer o pós-doc aí e aprofundar, que são temas que me são bastante caros, né, dessa relação entre a igreja, entre a sociedade, e os motivos pelos quais as famílias tinham interesse, né, nessa divisão eclesiástica. Eu vou dar um dos pontos, principalmente na questão da educação, da saúde, da assistência social, que o Estado republicano, nesse contexto, não atingia além do centro, ali do eixo da capital federal, que era o Rio de Janeiro. Então, as províncias, elas se articulavam com a igreja, que tem um poder transnacional, como eles diziam, e se articulam, né, essas famílias para elaborar, né, algumas questões importantes para o Estado. E essa família é uma família importante. No Arquivo do Vaticano, eu encontrei muita documentação sobre na nunciatura aqui no Brasil. Então, foi, assim, um ponto que casou com meus interesses e a proposta do Instituto também, né? Nessa perspectiva, eu tenho essa publicação que já saiu, tem essa do livro, e aí também agora eu estou organizando um evento internacional com Polônia, Chile e Argentina, né, sobre as relações Estado e Igreja nesses contextos. E aí eu comentei com o professor Luiz que era um produto que eu oferecia de pós-doc, né, fazer um evento que mencionasse o Instituto, e aí eu pedi autorização, falei com o professor Luiz, falei, será que eu posso colocar, como ele vai ter uma divulgação na Polônia, na Argentina, no Chile, na América Latina, um apoio, assim, citar o nome do Instituto? Aí o professor Luiz falou, olha, eu falei aqui, sim, né, claro que na apresentação das mesas eu vou comentar, mas seria interessante, falei, colocar também, né, na divulgação. Então, é dessa forma que eu procuro desenvolver meu trabalho com o apoio de vocês, e também, por causa desse apoio, colaborar, né? Claro que vocês têm uma inserção independente de mim, mas, assim, é sempre interessante a gente, nesse meio intelectual, demonstrando o apoio que a gente recebe, né, das instituições onde a gente trabalha, pesquisa. Então, eu gostaria de agradecer, né, mais do que apresentar o meu trabalho, que é complexo, ficaria 2 horas falando aqui, mas só pontuar, e mais num sentido de agradecer o apoio, o incentivo, e ficar muito contente com isso. E a contrapartida é sempre que possível, eu divulgar, né, esse apoio, e mencionando, né, no livro já está saindo agora, o livro também já veio a prova da capa hoje. O evento será no dia 15 e 16 de
agora de outubro, e quando tiver tudo pronto, os links, eu vou enviar também para o professor Luiz, porque a participação, né, ela é aberta, e tem o certificado de participação, e por aí vai. E aí eu vou enviar para o professor Luiz, para o Instituto, para vocês também terem acesso, para, né, confirmarem lá a divulgação como apoio do Instituto, e agradecer muito, muito mesmo, e se precisarem de mais alguma coisa que eu possa fazer, assim, na questão acadêmica, e também eu gostaria de pontuar que eu organizei e montei uma revista chamada Pluri, na Universidade de Cruzeiro do Sul, e a gente também recebe publicações, é uma revista eletrônica, tá? Interdisciplinar, então também abrange em todas essas áreas, ela está subindo para o Qualis agora no Sucupira, e seria um prazer também poder contar com vocês, então, mais um canal para vocês também publicar e divulgar o trabalho de vocês, tá bom? Então, é isso, eu acho que eu vou estender o máximo meu tempo aqui na reunião, porque nós temos um encontro de iniciação científica que ocorre do dia 29 ao dia 1º, e eu ajudo a organizar porque eu sou do núcleo de práticas científicas do ensino à distância, e essa semana toda a gente faz à noite, e a gente tem que entrar um pouco antes para organizar, mas eu vou tentar esticar um pouco para participar e para conhecer mais vocês, e, né, na medida do possível, e contem comigo, o professor Luiz Nilton tem um canal aí, que pode, né, me contactar, a gente gostaria de publicar, tem tudo aqui direitinho também, e no que for, né, da minha parte, eu só tenho a agradecer até o momento, principalmente ao professor Luiz Nilton, tá, e um grande abraço para vocês, e vou ficar aqui espiando, né, e um abraço para o professor Ângelo também, professor, um prazer vê-lo aqui, tá bom? Até mais, estou aqui. Qualquer coisa, só me chamar. Luiz. Edgar, muito obrigado. Edgar é o nosso pós-doutorando, um dos pós-doutorandos do Instituto de História e Geografia de Santa Catarina, com um trabalho quase pronto também nesse título. Edgar, o Sérgio Ferreira, presidente da Casa dos Luiz, Santa Catarina, da genealogia, inclusive, já mencionou algumas coisas no chat aqui. Informar ao Edgar Gomes que o artigo dele, A Reorganização da Igreja Católica na Transição Império-República no Brasil, está neste presente número da revista. Tá? Foi impresso agora. Muito obrigado. O Luiz, está falhando eu não estou ouvindo direito a sua voz. Está falhando. Não? Alguém ouve? Eu Estão ouvindo agora? O Edgar é um dos nossos pós-doutorandos, um dos últimos que se inscreveu, já está trabalhando no trabalho dele, estou tutoriando esse trabalho. Queria informar ao Edgar também que o Sérgio Luiz Ferreira, que trabalha na Casa dos Açores, já mencionou algumas coisas sobre a sua pesquisa ali no chat, para o Edgar comentar, inclusive se interessa trocar algumas mensagens com o Sérgio, porque ele entende bastante dessas questões de genealogia e famílias aqui em Santa Catarina, certo? O Edgar também participou do congresso do ano passado, coordenado por mim, pelo professor Ângelo e pelo Augusto Bonato, que estão aqui presentes, da Universidade de Salamanca, e criado pelo professor Ângelo há mais ou menos 25 anos atrás. Queria falar novamente? Não, é só para dizer que desde o início, né, o Luiz me convidou, eu comecei a trabalhar, e com essa questão de pandemia, a gente foi eu fui lento para enviar a documentação, mas já estava trabalhando. Quando eu mandei a documentação, já estava indo o capítulo lá de livro, que eu inclusive menciono no Instituto, eu mandei para você, né, Luiz? A prova do livro já, lá mencionando o Instituto. Eu fui lento para mandar a documentação, mas já estava trabalhando. Era só isso. Todas as publicações e menções que o Edgar faz, ele menciona que é pós-doutorando do Instituto, isso é muito importante também para a instituição. Sobre o evento de abril, agora do professor Augusto, né, o presidente Zeferino, o Congresso Nacional da Antropologia da América, que estava previsto para próximo mês de abril no município de Fundão. Nós não temos ainda certeza sobre a data
de realização e se será realizado mesmo em 2021, porque tudo depende do andamento da pandemia, da atual situação sanitária, tanto em Portugal quanto no Brasil. Se surgiram a vacina no final do ano, em janeiro, fevereiro, todos estiverem vacinados, é claro que vamos trabalhar para que Congresso. Talvez, nesse sentido, o professor Ângelo tenha mais informações sobre a realização desse processo. O professor Ângelo, que tem conversado diretamente com o presidente da Câmara, Fundão, e com a equipe interessada na realização do Congresso. Lembrando que as últimas edições desse Congresso foram realizadas entre a Universidade de Salamanca e o Instituto de História. Mas foi o professor Ângelo Espina que criou o Congresso há 25 anos atrás, na Universidade. Sí, disculpa, es que oigo un poquito mal. Efectivamente, tenemos ahora el Congreso 25, después del famoso 24 de las Azores, un congreso, desde luego, que fue fantástico y que, bueno, pues va a ser complicado de repetir en Salamanca, porque nos pilló por 15 días la pandemia, desgraciadamente, ¿no? Y el día 15 de marzo tuvimos que atrasarlo a noviembre. Vamos a hacerlo en noviembre mixto, para algunas personas de Portugal o de Europa que puedan estar, no muchas, y eso sí, transmitido también vía telemática, pues por Zoom, que hay una empresa y una universidad que hace unos con 1000 asistentes, una maravilla, ¿no?, de gente. Y bueno, pues están convidados por supuesto para el 19 y 20 de noviembre, y esperemos que el siguiente, al que hace referencia Luis Nilton, que sería el 26, pues fuera en Portugal, exactamente en Fundão, en la Cámara Municipal de Fundão, que tiene unos acuerdos con nosotros de pesquisa y también de prácticas de campo, antropológicas, y también para ese congreso, que no sabemos, quisiéramos que fuera en mayo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si porque sí queríamos que fuera presencial mayoritariamente. Esto es lo que puedo informar. Desde luego, el 19 y 20 en Salamanca, será el 25, semipresencial, y después seguramente en Portugal. Gracias. Desculpa si não se oye bien. Não, por vezes eu falo muito rápido, então acabo comendo palavras. Como o Ângelo mesmo falou, o congresso que estava marcado para Salamanca, que seria tão bom e grandioso quanto o Congresso dos Açores, infelizmente teve que ser adiado para novembro, e agora será realizado junto com a instituição do México, que está tratando de toda a questão online do Congresso. Temos aqui o Adilson Cadorim, de Laguna, que trabalha a Anitta Garibaldi, e que se comprometeu em comparecer no Congresso em Salamanca presencialmente. Está lá anotado que participará do Congresso em Salamanca. Ângelo Espina espera que não haja nenhum encerramento das fronteiras, que as coisas voltem ao normal lentamente, para que possamos realizar esse congresso. Dentre os participantes, mais de 80 participantes, temos cerca de 60 deles que se informaram que vão participar de forma online. Isso sobra aí 20 a 30 participantes que vão fazer apresentações presenciais na Universidade de Salamanca, provavelmente no Centro de Estudos Brasileiros, um edifício medieval restaurado muito bonito que tem em Salamanca, com espaços para que haja um distanciamento, com todos os cuidados necessários, os protocolos da própria Universidade de Salamanca, para que sejam apresentados sem muito risco. O problema não é exatamente a apresentação no SEB, o problema é a forma como as pessoas vão chegar até Salamanca. Existem muitos participantes de Salamanca, alguns de Portugal, como o próprio Adélio Amaro, que está aqui presente, que já se comprometeu em participar presencialmente também do Congresso, que ele pega o carro e em 3, 4 horas ele está lá em Salamanca. Mas nós que dependemos de um voo transatlântico, muitas vezes não conseguimos chegar até lá, certo? Então, esperemos que seja possível a realização dessa parte presencial em Salamanca, em novembro, dia 19 e 20 de novembro, e que todos enviem os vídeos necessários para a parte virtual. Será um grandioso congresso com 80 a 100 palestrantes, Desculpa, cientistas, doutores, de todas as partes do mundo. No es tanto que envíen os vídeos, no es preciso, van a ponerse en contacto con las personas que están en el Congreso, ya matriculadas, en fin.
que estaban ya en el Congreso de marzo, ¿no? Y mismo a través de Zoom, creo que van a grabar desde México. Que van a pedir un día, bueno, van a dejar elegir, claro, elegir qué día es el bon para cada uno, ¿no? Y todo el mes de octubre van a estar grabando, van a grabar todo el mes, todos los palestrantes, van a pedir, eso sí, que haya atrás algo verde, una cartulina o una cosa, para que ellos puedan hacer una grabación boa y entonces va a ser sencillo, porque no tienen que grabar cada uno sus cosas, sino más bien va a ser todo uniforme, bien presentado, y se emitirá los días también. Y esperamos más de 1000 asistentes virtuales, o sea que es lo normal en estos congresos, ya se han feito algunos, pues se sabe, Luis Nilton, bueno, era una aclaración que no tienen que grabar, sino van a ser grabados, es la única coisa. Bem, sobre os congressos era exatamente isso que tínhamos falado. Esperamos que as coisas melhorem a todos os níveis, para todas as situações e todos os objetivos, tanto do Instituto quanto dos congressos e das próprias universidades que estão paradas nesse momento. Professor Zeferino, devolvo a palavra, então. Sim, Luiz, obrigado. Eu também gostaria de ouvir o nosso confrade, Adilson Cadorin, sobre a questão do evento lá na Itália. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Luiz Nilton, a todos os companheiros que assistem, de uma forma muito carinhosa. Aí gostei muito do Edgar, quando fala da família que tem aqui em Laguna, né? Realmente é uma família tradicional nossa aqui, também de alemães. Bom, e também o senhor Angel, a quem eu já tive a oportunidade de assistir, ouvi-lo recentemente, no ano passado, se não me falha a memória, na promoção feita pelo Instituto Histórico. Bom, atendendo ao querido presidente, Augusto, nós estamos já, como o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina faz parte da comissão estadual que prepara o bicentenário de nascimento da nossa heroína, Anita Garibaldi, e como já é de conhecimento, eu recebi, inclusive, hoje, a revista Camitze Rossi, que aqui está, é uma publicação da Associação Garibaldina da Itália, e que tem uma bela matéria, Luiz, presidente, sobre a plantação da rosa que a bisneta da nossa heroína fez, publicou quando esteve aqui no início deste ano. As rosas continuam sendo plantadas na Itália, agora no dia 3 e 4, essa semana vindoura, portanto, agora, nesse fim de semana, vão ser plantadas rosas de Anita nas cidades de Rio Fredo e de Aprilia. Em Rio Fredo é onde está sepultado o filho mais novo de Anita, da Anita. E esse tem um pequeno palácio lá, onde ele habitava, o Ricciotti Garibaldi, e lá vai ser plantado, com a presença das autoridades, inclusive representantes do ministro dos Bens Culturais italiano, vai ser plantado a rosa de Anita. E também na cidade de Rio Fredo, onde morou, residiu o outro filho de Anita, o Menotti Garibaldi e o Ricciotti, eram os dois filhos, né, de Anita e de Garibaldi. Então, os nossos companheiros italianos, presidente, estão em plena atividade, desenvolvendo e plantando uma rosa, esse híbrido que foi doado ao Museu Renzi da Itália pelo Giulio Pantoli, que foi o criador da espécie, né? E está sendo plantado com muita velocidade na Itália. Já são 20 cidades onde os italianos plantaram a rosa de Anita. E nós aqui em Santa Catarina estamos limitados, por enquanto, em 7 cidades. Já o Rio Grande do Sul, nós estamos com muita dificuldade, porque, muito embora nós já estivemos lá no Rio Grande do Sul, por 2 vezes, conversando com o secretário de Turismo, o secretário de Cultura, e ficar de agendar uma grande reunião com os prefeitos das cidades por onde a Anita construiu a sua história lá no Rio Grande do Sul,
mas até agora, no momento, em virtude da pandemia, acredito, em virtude também dos problemas de ordem política, eleição municipal, está sendo postergada esta reunião. No entanto, são reuniões fundamentais, como já se antecipou aqui a Fundação Catarinense de Cultura, são fundamentais essas reuniões para que se formem as comissões municipais para as comemorações do bicentenário de Anitta no ano que vem. Porque, simplesmente para lembrar os demais participantes, como já o presidente e o Luiz Nilton, principalmente, tem bastante conhecimento, essas comissões municipais já nomeadas aqui em Santa Catarina vão preparar os eventos aqui nas cidades e vão fazer parte de um calendário internacional de eventos no ano que vem. E que engloba não só as cidades italianas e catarinenses, mas as cidades rio-grandenses, algumas cidades do Uruguai e também a cidade de San Marino. Por oportuno, presidente, já que o senhor abriu aqui a perspectiva, eu gostaria de pedir, Vênia, para apresentar aos senhores, aos companheiros, uma proposta para que nós, o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, estimule um pouco mais. É um fato que eu julgo importante para a nossa história de Santa Catarina e também do Brasil. O Rio Grande do Sul proclamou a sua independência e teve a sua república como presidente, todos nós conhecemos, Bento Gonçalves da Silva, general. Nós também tivemos uma república proclamada em Santa Catarina, legalmente constituído um presidente, que foi o Padre Vicente. O Padre Vicente era um padre que atuava aí na região de São José, e foi eleito presidente, vice-presidente, e depois assumiu. Nós tínhamos uma imagem do Padre Vicente, o Padre Vicente Ferreira Cordeiro, era o nome dele correto, e daquela imagem feita nanquim, nós contratamos um pessoal que reconstruiu digitalmente uma imagem dele, atual, como se fosse uma fotografia, e que nós tomamos a iniciativa de publicar aqui no nosso livro a imagem do Padre Vicente. Esse seria mais ou menos o Padre Vicente. Faz parte do livro, Luiz Nilton, e o Instituto Histórico, que a Fundação Catarinense Cultura financiou através do Instituto Cultural Anita Garibaldi, que nós já estamos com ele na mão e esperando aí que o presidente tão logo libere, o presidente Augusto libere os lançamentos presenciais em virtude do Covid, nós possamos fazer o lançamento do livro aí muito prazer. Aí na sede, na sede do nosso instituto. E, além disso, eu queria me inscrever também, presidente, aproveitando para não interromper mais a reunião, queria me inscrever também para publicar um artigo, vou remeter ao senhor, para o senhor analisar o pedido de publicação, porque eu entendo que é muito importante, porque quando se fala em Revolução Farroupilha, se fala no Rio Grande do Sul, mas a Revolução Farroupilha já tinha, muito antes dela eclodir, já tinha os seus adeptos aqui em Santa Catarina. Então, é importante que se fale um pouco sobre a Revolução Farroupilha aqui em Santa Catarina. Eu escrevi um artigo que são as causas do insucesso da República Catarinense. Uma análise isenta, que procuramos ser sempre isento, e que eu vou submeter à apreciação do Instituto para ser publicado nessas publicações que o presidente cita aqui na sua referência. E, por enquanto, meu amigo Luiz Nilton, queria te dizer que está mantida a nossa ida desde que nós não tenhamos que sofrer uma quarentena lá na Espanha. Sofreu uma quarentena, mas está mantida em Barcelona, em Salamanca, a nossa participação. Muito obrigado, desculpe e saúde a todos. Muito obrigado. Professor. Sim. Queria lembrar que o livro que o Caldorinha apresentou, ele é fruto do edital Elizabethiana de Estímulo à Cultura. E o resultado da edição 2020 saiu ontem. Fizemos trabalho aí final de semana, e ontem saímos
saímos com 220 projetos contemplados em todo o estado, com 5,6 milhões de reais para esses projetos culturais, que serão executados ao longo do ano de 2021. Certo? E também queria notificar a presença aqui da Vilca Merizio, nossa confreira, do nosso confrade Nelson Adams, e de Paulo Matos, do Maranhão, presidente da Casa dos Açores do Maranhão, que acaba de entrar na reunião. Professor? Bem-vindo, nosso amigo Paulo Matos, do Maranhão. Vai fazer agora um ano que nos reunimos em São Luís, por ocasião do evento de fundação da Casa dos Açores, e foi uma grande satisfação estar lá presente e uma satisfação em recebê-lo nesta reunião. Luiz, lembrar que estas reuniões virtuais, elas vão continuar acontecendo a cada 15 dias. Eventualmente, se houver um problema maior, poderá ser transferida para a semana seguinte, mas desde já estão todos convidados. Dizer ao nosso confrade Cadorim que pode enviar o artigo, e nós já estamos compondo. O Conselho Editorial já está analisando artigos para o próximo número. Assim, quanto antes mandar, melhor. Dizer a todos que foi uma grande satisfação, tem uma hora que nós temos que encerrar a reunião. Pergunte se alguém mais quer se manifestar. Nossa colega Edina, dando notícias do nosso confrade lá, presidente do Instituto, lá de Orleans. Como é que está a professora Edina? Boa tarde, senhores e senhoras. Ele continua na UTI. Continua na UTI já há mais de 40 dias. E pelas notícias que eu tenho da filha ontem, o quadro está evoluindo positivamente, mas ainda sedado, os médicos tentando desmame dos remédios, como eles dizem, né? Mas ainda continua na UTI e sedado. Muito obrigado. As nossas lembranças à família, não é? Exatamente, vou passar. Mais alguém gostaria de se manifestar? Temos o Marquete, que está escrito aqui. Também aproveitar, antes da palavra do Marquete, dizer que a Mônica Correia está presente na reunião, e a Mônica tem publicado, tem trabalhado muito a questão do Antônio Santos Exupéry em Florianópolis, e ultimamente tem sido feito alguns vídeos com o apoio dela, se eu não me engano, nessa questão, que é muito interessante para que todos tenham conhecimento também. Passo a palavra, então, para o Marquete. Se alguém mais quiser falar, levante a mão, eu vou apontando aqui. Adélio. Marquete? Ele vai passar aqui para esperar, tem problema? Ele diz que fica lá embaixo. Não, pode subir. Pode? Pode. Tá, porque ele diz que vai chegar, vai esperar lá embaixo. Ele disse, não, ainda tem muita coisa para resolver. Tá bom? Como é que eu faço para falar na portaria? Eu tinha que ter a tua autorização. Luiz, posso iniciar minha manifestação, minha fala? Asterisco 9. Obrigada. Desculpa. Posso iniciar a minha fala, então, Zeferino? Luiz? Por favor, vou dar início. Eu gostaria de agradecer o convite, Luiz e Zeferino, e novamente, para participar da reunião, cumprimentar o Instituto Histórico pela adoção das reuniões online. Excelente iniciativa, útil, né, que mantém a vida ativa e as discussões e os assuntos pertinentes, né? A minha fala é relacionada ao esforço comemorativo dos 200 anos de nascimento de Fritz Miller, que está sendo organizado a partir de um grupo multi-representado aqui da ilha e particularmente de Blumenau também, com a participação do Instituto Histórico, representado pelo Marcelo Vieira Nascimento, que também coordena um esforço para uma biografia e um estudo aprofundado de Fritz Miller, um inovador estudo sobre a vida e obra de Fritz Miller, mas particularmente o período que ele foi professor e pesquisou e produziu conhecimento científico aqui em Desterro, na metade do século XIX. Nós temos para outubro programado alguns eventos que gostaria de registrar, e na próxima reunião teria detalhes mais específicos, né? Como já comentamos na reunião anterior, nós produzimos, junto com a Secretaria da Educação do Estado,
7 conferências educacionais que abordaram a vida e obra de Fritz Miller voltado para a capacitação de professores para que eles se tornassem repetidores e divulgadores da vida e obra do Fritz Miller no ambiente educacional. Tivemos participação de 5.000 professores durante as webinários. E agora, em outubro, nós devemos lançar um e-book que contenha a síntese ilustrada de todas as palestras que constituíram esse esforço de divulgação. Ao mesmo tempo, nós teremos uma nova reunião online que nós intitulamos Conversando sobre Fritz Miller, com a participação desses mesmos palestrantes e com a participação de professores e convidados. Teremos uma exposição virtual do legado de Fritz Miller e também, Luiz, registro, e Zeferino, e em seguida a fala da pessoa que me antecedeu falando sobre as comemorações de Anita Garibaldi. Nós também, de certa maneira, copiando a iniciativa relacionada a Anita Garibaldi, que está propondo plantar as rosas, a híbrida que enaltece a memória de Anita Garibaldi, nós pretendemos plantar mudas de plantas que são retiradas de plantas plantadas pelo próprio Fritz Miller na casa onde ele viveu, em Blumenau. Nós identificamos lá no Museu Fritz Miller 2 pés de carambola que ele recebeu sementes da Índia enquanto vivo, plantou, e dali foram tiradas mudas. Uma ideia era plantar justamente nos jardins do Palácio Cruz de Souza e na Universidade Federal de Santa Catarina, e algumas instituições, com o intuito de criar um episódio que marque também o personagem, na medida que ele foi um botânico, foi um estudioso da flora, da fauna, né? E foi alguém que introduziu muitas plantas recebidas enquanto viveu em Blumenau. Então, na próxima reunião, se pudermos, participaremos e daremos detalhes, convidando a todos para que contribuam também para que, em 2022, ao lado das comemorações que se aproximam de Anita Garibaldi, também se possa homenagear o ilustre cientista, botânico, professor Fritz Miller, aqui em Santa Catarina e no Brasil. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Marquete, a Mônica Correia pediu para falar consigo depois. Tem aqui a informação no chat, não sei se o Marquete tem acesso ao chat. Não, eu vou procurar acompanhar isso. Obrigado. Certo. Depois eu vou passar o contato, depois eu passo o contato da Mônica para o Marquete e do Marquete para a Mônica, para vocês conversarem melhor, tá bom? Ok, obrigado. Professor Zeferino? Pois não. Alguém mais deseja usar a palavra, ou podemos usar da palavra final e assim fazermos o encerramento desta reunião que me pareceu extremamente produtiva, oportuna, para que muitos de nós pudéssemos transmitir as nossas informações e, assim, aumentarmos o intercâmbio futuro dos nossos, né? Aumentarmos os nossos relacionamentos. Temos o Sim? Temos o Adélio ainda. O Adélio Amaro pediu a palavra. O Adélio, por favor. Escutemos o Adélio. Então, boa tarde. Na pessoa do Presidente Augusto Zeferino, cumprimento todos. Só para deixar aqui 2 ou 3 ideias e de colaboração e ser muito rápido, então, para terminarmos a nossa reunião. Depois dos congressos de Salamanca e Fundão, eu gostava de deixar a disponibilidade de Leiria e toda esta região também receber esse congresso. Temos aqui monumentos fantásticos como o Mosteiro da Batalha, que podem receber este congresso. Temos aqui o Castelo de Leiria, o Mosteiro de Alcobaça, um conjunto muito grande de espaços que podem receber este congresso, e concluindo, e tem o nosso Instituto Politécnico, que tem 7.000 estudantes aqui na nossa região, que apanha Caldas da Rainha, Peniche e Leiria. Portanto, fica esta disponibilidade e uma ideia futura de também fazermos cá. Há pouco o Presidente falou nas publicações ensaios. Pode ser qualquer tema ou tem que ser relacionado com Santa Catarina? Fica esta pergunta. E depois, para terminar, dizer que sou Presidente do Centro de Património da Extremadura, como já referi das outras vezes,
e que gostava de fazer parcerias com o Instituto nas ações que nós desenvolvemos aqui, com os municípios. Se o Presidente permitir, eu vou enviar essas informações, se calhar, para o Luís, que é mais fácil deste contacto, e depois dará conhecimento ao Sr. Presidente, e se concordar, fazermos estas parcerias aqui, será uma forma também de divulgar as atividades do Instituto na nossa região. Tá? Muito obrigado e um abraço para todos vós. Perfeitamente, muito obrigado, muito obrigado. E a colocação da região aí de Leiria para futuros eventos, isso muito nos alegra. E quanto à temática, nós procuramos sempre estar dentro daquelas grandes áreas que estão dentro da fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, mas não tem que ser temática ligada a Santa Catarina necessariamente, não. Este assunto nós poderemos ir discutindo aos poucos, para que no futuro próximo possamos vislumbrar um momento em que um evento na região aí possa ocorrer. Seria uma grande oportunidade para todos nós, sem dúvida. E o contato, então, com o Luiz Nilton certamente contribuirá para clarear os elementos que possam interessar nesta direção. Luiz? Marchetti tem pedindo a palavra novamente. Eu só queria registrar e pedir a oportunidade de apresentar também um texto que contenha o histórico do esforço comemorativo, as instituições envolvidas e a programação que se pretende desenvolver até 2022, submetendo a apreciação do Conselho do Instituto para publicação, se for de acordo com as diretivas do Instituto. Eu encaminharei breve. Muito bem-vindo. Isso é ótima ideia, Marchetti. Já podemos colocar no próximo volume todo esse material. Obrigado. Temos ainda Paulo Matos, que vai assumir a palavra, mas antes eu queria cumprimentar o Luiz Henrique, nosso confrade de Curitiba, que entrou na reunião agora, mas está participando da reunião também, conhecido de Salamanca, aluno do professor Ângelo. Muito bem-vindo. E passamos, então, a palavra para Paulo Matos. Boa tarde a todos e todas. Queria saudá-los na pessoa do presidente, o Zeferino. Agradecer o Luiz Nilton Correia pelo convite. Fiquei honrado de poder participar dessa reunião, a primeira, parece-me remota, que está acontecendo do Instituto. Infelizmente, cheguei depois do horário, mas pude acompanhar. E minhas palavras são de agradecimento. Agradecimento pela presença que tiveram aqui, os catarinenses, sobretudo do Instituto, tiveram aqui no nosso congresso no ano passado, em outubro de 2019, e a presença de vocês foi exitosa, o que possibilitou que o congresso tivesse um destaque neste ano aqui que passou. Então, é de agradecimento mesmo, são breves palavras, só de agradecimento. A Casa dos Açores do Maranhão deve muito ao Instituto Histórico de Santa Catarina, sobretudo ao Luiz Nilton, que coordenou todo o congresso, um congresso que até hoje ainda deixa marcas, e assim, era só de agradecimento mesmo a vocês, catarinenses, que participaram do nosso congresso, e que tem nos dado toda a assistência para que a gente possa fortalecer a nossa instituição aqui no Maranhão. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Eu agradeço as palavras de Paulo Matos, também, as dirigidas a mim e ao Instituto, e queria lembrar que o congresso foi realmente um grande êxito no Maranhão, São Luís. Tivemos palestrantes de todo o Brasil e alguns de Portugal também, dos Açores, que estiveram lá presentes. E a fundação da Casa dos Açores do Maranhão foi uma fundação exitosa, com bastante destaque na mídia internacional, inclusive. E o apoio que recebemos do Maranhão para fazer esse trabalho conjunto, é a função do Instituto Histórico, mas também é preciso que haja vontade e interesse. Paulo Matos ficou quase um ano chamando por telefone, WhatsApp, pedindo para que ajudasse a realizar o evento. Então, a realização do evento se deve quase que totalmente ao esforço quase que individual do Paulo Matos, na elaboração e na execução desse evento. Então, os eventos não são construídos por uma pessoa nem duas, é construído por todos, né? Se não fosse palestrantes e assistentes, não teríamos congresso. Então, isso é que é importante. O conjunto da obra é feita pelo próprio público da obra. Então, agradeço as palavras, Paulo Matos, e devolvo a palavra ao professor Zeferino.
Muito obrigado, Luiz. Uma vez mais, também agradecer ao Paulo Matos e peço a ele que transmita o nosso abraço ao José Augusto Oliveira, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, e que, em conjunto com o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina e Casa dos Açores, né, realizamos, na ocasião, o congresso comemorativo dos 400 anos da presença da açoriana no Maranhão. Né? Foi um grande evento, realmente. E dizer que agradecemos a sua participação neste evento aqui, hoje, na nossa reunião, e convidado desde já para as próximas reuniões. Pois bem, alguém mais gostaria de se manifestar? Caso não haja, damos então, com a permissão de todos, por encerrada esta nossa reunião, e já deixando aberto o convite para a próxima, quando o Luiz certamente enviará o link para todos. Muito obrigado e sejam felizes. Obrigado. Muito obrigado. Um abraço a todos. Adélio, eu já passo o contato do Paulo Matos, Adélio. Boa tarde. Até logo, então. Um abraço a todos. Um abraço. Mônica. Professor Augusto está aí ainda? Sim. Professor Augusto, as normas para a publicação na revista, no site? No site. No site. Qualquer coisa você me liga e eu passo uma mensagem do WhatsApp que a gente dá melhores informações. Tá? Joia. Mas um texto em Word e aí depois a gente começa a trocar as ideias. Ok. Uhum. Sem problema. Muito Vamos obrigado. tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Obrigada. Obrigado. Hein? Professora Vilca, Luiz Henrique, professora Sim. Vilca. Sim, estou com um probleminha aqui. Para sair, né? Não sei como que eu entro novamente, mas estou aqui. Um abraço para todos e pretendo na próxima contribuir mais. Hoje só fui ouvinte. Um abraço. Outro. Até mais. Até mais.